Ele arrastou a janela pela tela do projetor como um mágico prestes a serrar uma mulher ao meio. Vejam só, disse ele com um sorriso debochado e a voz carregada de arrogância. O código legado está nos atrasando. Então, apertou Delete. Num piscar de olhos, 2.000 linhas de código que eu havia escrito, meticulosamente modulares, resilientes, feias como o inferno e 2 vezes mais teimosas, desapareceram com uma única tecla certeira. 45 engenheiros aplaudiram como focas treinadas. Meu nome não estava mais no arquivo, mas aquele código era meu. Ele nos salvou no pico de logins da Black Friday, durante a temporada de impostos e até durante um incêndio no data center que quase derrubou metade do tráfego de sessões da costa oeste. E agora era motivo de piada. Não hesitei, não pisquei. Apenas enfiei a mão no bolso do casaco, peguei o celular e atendi a ligação que vinha evitando a semana toda. Sim, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Aceito a oferta. $670 mil, autonomia total, trabalho remoto opcional. A sala inteira riu, mas a proposta já não era sobre eles. O diretor de tecnologia, Corey, com a arrogância de quem já passou por uma startup e saiu após um único mandato, sorriu como se tivesse ganhado na loteria. Ele não tinha ideia do que tinha acabado de apagar. Ei, rapidinho antes de continuar, me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo a essa história. Beleza, continuando. Fiquei ali parado enquanto ele se deliciava com a tela, os olhos alternando entre a plateia e o projetor, como um cachorro esperando um petisco. Peso morto, disse ele de novo, como um padre espantando um fantasma. Eu lembrava exatamente de quando escrevi aquele trecho do código, às 2 da manhã, com meia dose de remédio diurno em uma mão e o monitor de implantação na outra. Não podíamos nos dar ao luxo de ficar parados neste horário, não com margens de lucro tão apertadas quanto as calças jeans do Corey. Mas para ele, tudo o que importava era a imagem. Painel de controle chamativo. Tela em branco. Minha equipe, minhas tecnologias, havia dito ao conselho um mês antes. E agora era a bagunça dele. Saí sem alarde. Sem bater o laptop na mesa, sem discursos, apenas o bip do leitor de crachás e o baque suave da minha planta de escritório contra o meu quadril, enquanto eu a carregava pelo corredor como uma viúva levando flores. As pessoas fingiam não notar. Ryan, o cara da API, me lançou aquele olhar que damos a alguém cujo cachorro acabou de ser sacrificado, simpatia misturada com silêncio. De volta ao meu apartamento, abri meu laptop por reflexo. Velho hábito de anos lidando com alertas operacionais e picos de registros. Entrei na wiki interna e encontrei a página que ninguém nunca abria, a que eu mesmo tinha nomeado de "Por que essas coisas antigas existem?". Verifiquei a data e a hora, criada por mim, editada por mim, assinada, datada, detalhada, cada salvaguarda, cada tarefa cron, cada módulo instável, tudo com uma razão para existir. Não era arte, era armadura. E agora era armadura no lixo. Eu não chorei, eu não gritei. Apenas encarei a pulsação suave do roteador do apartamento e esperei. Sempre vem um som depois que alguém acha que o mais silencioso não fará falta. Sirenes. Eles não as ouviriam antes das 3 da manhã, mas elas já estavam a caminho. O e-mail não precisava ser dramático. Assunto: resumo do impacto nos sistemas. Notas externas. 5 tópicos, cada um mais seco que um fiapo. Scripts de ciclo de vida de sessão foram descontinuados. Atrasos no processamento de faturamento foram removidos. Sequenciamento de reinicialização desativado. Salvaguardas legadas ignoradas. Funções essenciais removidas sem análise de dependências. Sem culpados. Apenas fatos. O tipo de fato que vira fóssil quando uma empresa começa a investigar a origem da falha. Anexei o fluxograma que ninguém nunca abriu, um chato arquivo SVG codificado por cores criado após nosso terceiro pânico de failover multirregional. Incluí a lista dos componentes afetados e marquei com níveis de confiança: alto, médio, desconhecido. Eu quase não adicionei essa parte, mas isso seria ego, e eu estava cansado do ego alheio. No final do e-mail, escrevi: isto não é um aviso. Isto é um registro.
E como cereja em cima da granada, anexei a mensagem do Slack, 3 dias antes. Remover scripts de reinicialização, faturamento e ordem de descarga pode causar inconsistências. Corey, prossiga. Eu assumo a responsabilidade. Eu tinha um print, por hábito. Agora coloquei isso no e-mail como prova A. Eles podiam apagar meu código e zombar de mim, mas no segundo em que responderam por escrito com arrogância, me deram algo mais poderoso que aplausos: consentimento documentado. Enviei em cópia oculta para meu e-mail pessoal e para o jurídico. Cliquei em enviar. Não era vingança. Era lastro. Se o navio afundasse, alguém encontraria a caixa preta e saberia que eu não o joguei no Recife. Devolvi o laptop da empresa, o crachá e o token de autenticação reserva, aquele que eu mantinha lacrado com fita adesiva na gaveta. Tirei uma foto da mesa vazia. Na caixa, uma caneca, 2 canetas e um bloco de post-its com desenhos da minha sobrinha. 3 anos reduzidos a entulho de escritório e uma etiqueta de envio. A noite chegou suave e presunçosa. Esquentei um burrito no micro-ondas, assisti a programas ruins na TV, mas no canto da tela, o painel de status da empresa pulsava em âmbar. Não vermelho. Ainda não, mas suficiente para despertar algo no meu estômago. Não era orgulho, não era nervosismo. Era aquele pavor silencioso de ver alguém descendo uma ladeira de bicicleta sem capacete e com as 2 mãos fora do guidão. 3 da manhã seria o primeiro ponto de verificação. Era quando os scripts de manutenção noturna rodavam. Limpeza de cache, reinicialização de sessão, verificação de sincronia de banco. Scripts que o ego do Corey simplesmente apagou. Se falhassem, o backlog começaria a se arrastar como um coágulo na corrente sanguínea. É o tipo de desastre que não grita, apenas sufoca. Fechei o laptop, mas não dormi. Não queria ver o que quebrou, só queria que ficasse registrado que eu não quebrei. Carreguei minha mochila, murcha, caída, agarrada ao pote de plástico como se eu tivesse arrancado de um asilo. A caixa estava quase vazia. Sem fotos, sem troféus, apenas a caneca que eu deixei para trás porque não suportava a ideia de vê-la na minha cozinha. Um último toque no crachá. Um último bip do leitor de segurança. Nada. Sem despedidas, sem olhares, apenas o corredor fluorescente e silencioso como um túmulo me engolindo na saída. De volta para casa, joguei a planta na pia e abri uma cerveja que eu nem queria. O sofá estava mais frio que o normal. Minha caixa de entrada estava silenciosa. O RH já tinha me removido do Slack. Fui apagado com a mesma combinação de teclas que Corey usou para apagar meu código. A diferença é que o meu deixou poeira. O dele deixou uma cratera. Por instinto, abri o laptop pessoal e digitei a URL do painel de status público. Sem pensar. Reflexo. É como verificar se o fogão está desligado mesmo quando você sabe que está. Tudo parecia verde no painel de status, que eu ainda conseguia acessar pelo celular reserva do trabalho, aquele que permanecera ligado numa gaveta. A latência estava um pouco alta no cluster europeu, mas nada alarmante. Ainda não. Mesmo assim, fiquei observando. Ninguém trabalha 3 anos com sistemas distribuídos sem aprender a identificar um cheiro de fumaça antes que a chama apareça. A 0042 veio a primeira oscilação. Picos de tentativas de login. Pequenos demais para acionar alertas. Perceptíveis apenas por quem já passou noites em chamadas de emergência, enquanto alguém insiste que é só um alarme falso, até o sistema ruir. As tentativas de login aumentavam como um vazamento dentro da parede. E o pior, nenhum alerta, nenhum incidente público aberto. Ou o SRE de plantão estava dormindo, ou, mais provável, estava ignorando como falha passageira. O problema das salvaguardas que Corey removeu é que elas não eram bonitas. Não eram apresentáveis em demonstrações. Elas existiam para impedir que todos os serviços tentassem acordar ao mesmo tempo, como crianças berrando pedindo cereal. Corey chamava isso de latência legada. Eu chamava de física. Fechei o laptop. Tentei não pensar nisso.
O zumbido da geladeira virou trilha sonora do que parecia um acidente em câmera lenta. Não era raiva, era um vazio quieto. Não pelo emprego, eu já tinha substituído aquele emprego. Era por saber que engenheiros bons estavam prestes a levar a culpa por decisões movidas por ego. Às 1h18, recebi a primeira mensagem, uma captura de tela enviada do e-mail pessoal de uma engenheira júnior que o orientava. Sem texto, só um emoji nervoso. No Slack, lia-se: pequena instabilidade nas tarefas de reinicialização de sessão. Segue comentários. Funcionando como esperado, baixa prioridade. Normal para semana de implantação, só monitorando. Código de engenharia para não entendemos o problema. Ninguém quer ser o primeiro a assumir que deu ruim. Era tudo que Corey sempre quis. Nenhum ruído, nenhuma objeção, apenas entregas e aplausos. Ele removeu meu mecanismo de reinicialização escalonada, que evitava que todos os microserviços acordassem simultaneamente. Ele riu dele, chamou de código acidentado. Sim, era feio. Um polvo feito de condicionais, atrasos e scripts de monitoramento empilhados. Mas funcionava. Sem ele, cada serviço iniciava 3 tentativas de reconexão a cada falha. 60 serviços multiplicando tentativas simultâneas. Era concorrência cega, perda de contexto, serviços se atropelando. Às 2h03, outra captura de tela. Carga de CPU subindo. Back-end desligando. Tarefas de limpeza de cache, status desconhecido. Até o bot de monitoramento começou a postar mensagens com reticências em vez de "veja certeza", como se estivesse com vergonha de dizer a verdade. Corey estava silencioso. Abri meu runbook pessoal, aquele que eles tinham projetado no telão quando me demitiram. A sessão estava lá. Não executar antes da meia-noite. Os serviços vão colidir. Eles apagaram esse aviso, ao vivo, sob aplausos. Às 3h07, a tempestade de logins veio como uma represa rompendo. Tentativas de sessão explodiram. 5, depois 9, depois saltos exponenciais entre regiões. Cada falha no all-out gerava mais 3. E sem escalonamento, todas aconteciam ao mesmo tempo. Às 3h18, o sistema de faturamento travou. Não atrasou, travou. Clientes tocavam enviar pagamento e recebiam tela girando. Transações ficando presas, algumas duplicadas, outras desaparecendo. Reconheci o padrão. Já tinha visto esse mesmo colapso. Foi por isso que criei o painel. E então, o painel, no nível 402, código interno de severidade do painel, o painel entrou em estado de cegueira. Cegueira total. Nem o sistema de monitoramento sabe o que está acontecendo. Internamente, o SRE provavelmente dizia: é só falha de visibilidade. Mas falhas de visibilidade não vêm acompanhadas de transações corrompidas e headers inválidos. E então veio o pager. Não era o meu. Mas eu ainda tinha um alerta sonoro personalizado salvo no celular reserva. Primeiro achei que estava na minha cabeça. Depois percebi que vinha da gaveta. Notificações entilhadas. Eu não precisava ler. Eu já sabia. Reabri o runbook. A última linha dizia: se chegar a este ponto, é tarde demais. Ordem das operações. Recuperação pós-falha. A lógica de sequenciamento de atraso. O temporizador de reinicialização e o controle de reautorização do OAuth estavam destacados em azul. Era código feio, defensivo, cheio de comentários antigos, mas funcionava. Copiei o link para o repositório e enviei por DM para a engenheira júnior. Sem sermão, sem arrogância. Apenas, se você precisar de um ponto de partida, é aqui que começávamos. Ela visualizou em menos de 1 minuto. Nenhuma resposta, nenhum emoji, só o visto. E isso bastou. Se havia alguém naquele prédio que ainda se importava com algo além da aparência, era ela. Ela não precisava de um herói. Precisava de uma trilha de saída da floresta que Corey tacou fogo. Recostei-me no sofá. O zumbido da geladeira ficou mais audível. Não porque tivesse aumentado, mas porque o resto finalmente estava em silêncio. Sem mais risadinhas em reuniões gerais.
sem discursos sobre cultura Lean, de alguém que achava que tempo de uptime era algo garantido pela fé. O sistema estava quebrado. Pessoas estavam bloqueadas. Dinheiro real estava congelado. Eu não estava feliz, mas havia uma satisfação fria em saber que aquilo que eles chamavam de peso morto era justamente o que sustentava o lugar. Alguém ia exigir um milagre. E alguém, mais rápido, ia começar a mentir. Mas eu tinha registros, logs, prints, vídeo. O silêncio começava a soar como prova. Às 6h14, surgiu a primeira mentira no Slack. Discreta. Covarde. Avaliação inicial. O código legado pode ter introduzido armadilhas que causaram falhas em cascata durante uma manutenção. Armadilhas. Como se eu tivesse enterrado minas terrestres por diversão. Como se elas fossem minhas medidas de segurança. Medidas que sustentaram 3 trimestres perfeitos dos quais Corey adorava se vangloriar. 5 minutos depois, minha caixa de entrada pessoal vibrou. Assunto: declaração encaminhada do CTO. Remetente: jurídico corporativo. Nenhum comentário. Apenas um lembrete silencioso. Estamos observando. Cuidado com o que faz. Não hesitei. Abri a pasta intitulada Contingência, não tocar. Ali estavam e-mails, exportações de Slack, PDFs de aprovações de implantação e, no topo, um vídeo de 21 segundos da reunião geral em que Corey, sorrindo, apagava o arquivo de salvaguarda enquanto dizia: "É disso que não precisamos mais." Aplausos. 45 engenheiros rindo. Respondi ao jurídico. Conforme cláusula de incidente 9.3.1b, segue anexo o registro da exclusão das salvaguardas durante a demonstração pública pelo CTO. Anexei. Vídeo da exclusão. Aprovação do CTO por Slack. Registro completo de mudanças, com data e hora. Cliquei em enviar. Continuei tomando café, ainda de pijama. Não era mais funcionário deles. 20 minutos depois. Você estaria disponível às 9 para aconselhar o conselho sobre protocolos de resposta a incidentes? Não para me desculpar. Não para resolver. Para orientar. Corey não tinha um mapa. Ele destruiu os alertas, removeu proteções e encobriu com um jardão. A seguradora queria um culpado. Os investidores queriam respostas. O sistema sangrava. Mas eu tinha assinaturas, logs e disciplina. Quando a ponte executiva iniciou, metade da empresa estava em pânico. Engenheiros reiniciando containers e serviços à toa, seguindo checklists confusos. O financeiro jogou um grampeador ao ver o saldo negativo e o aviso: lançamento não processável. Limite de tentativas excedido. Entrei na reunião com a câmera desligada. Expliquei o que foi removido, quem aprovou e por quê. O CTO tentou me interromper. Foi silenciado. A seguradora falou: precisaremos da autorização de mudança assinada. Eu disse apenas: verifiquem o PDF anexado no e-mail encaminhado. E a narrativa da armadilha morreu. Chamaram de ponte de recuperação, mas era um confessionário com testemunhas demais. 9 câmeras ligadas, 12 desligadas. CEO de mandíbula travada. Jurídico no mudo. Corey pálido. Eu, voz firme, câmera desligada. Iniciem o procedimento de recuperação de caixa, manual, região por região. Primeiro UE, depois leste, depois oeste. Atraso de 30 segundos entre cada passo. Mia, a engenheira júnior, era a única teclando. Tinha a voz trêmula, mas a digitação estava firme. Confirmado. Transferência iniciada. O sistema não voltou com um rugido. Voltou com um estalo. Um pulso aqui, outro ali, como algo ferido, tentando se levantar. Podemos reinstalar a versão antiga? Mia perguntou. Sim, mas não chame de legado. Chame de camada de estabilidade. Envie como patch para o repositório do CTO. Deixe que ele aprove. Silêncio absoluto.
Os serviços começaram a voltar. Latência caindo, Mia disse. Transações preservadas. Status voltando ao verde. Eu assenti, mesmo sem câmera. Não recicle sessões até estabilizar. Deixe respirar. A frase mais difícil para quem nunca viu um sistema quebrado. Corey queria aplausos. Sistemas não voltam com aplausos. Eles voltam com precisão, paciência e protocolos escritos por gente cansada às 3 da manhã. Gente que sabe o que acontece quando máquinas tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Mais alguma coisa? O CEO finalmente perguntou. Sim, respondi. Informem a seguradora que a reversão foi concluída seguindo a sequência documentada no meu arquivo de desligamento. Tudo estava lá. Data, hora, fluxo de rollback, etapas de restauração manual. Ninguém questionou. Fechei o manual de procedimentos na tela. Levantei-me. Os joelhos estalaram, horas sentado monitorando um incêndio que não era mais meu. Alonguei o pescoço e olhei para o diploma torto e empoeirado na parede. Feio, desalinhado, mas real. Você quer voltar? Alguém perguntou. Talvez Mia. Talvez alguém do conselho tentando parecer generoso depois de torrar dinheiro com o caos. Não, respondi. Já estou em um lugar melhor. A chamada não terminou com aplausos. Terminou com o som de teclas sendo pressionadas. O tipo de silêncio que acontece quando as pessoas percebem que algo maior acabou de sair da sala. E o sistema respirava. Não com confiança, mas respirava. A oferta chegou ao meio-dia. Não de Corey. Ele estava ocupando oxigênio em outro lugar, mas da chefe de RH, lendo um texto corporativo como se estivesse negociando com os sequestradores. Gostaríamos de formalizar uma proposta de recontratação, mesmo título, salário reajustado, participação no novo comitê de arquitetura e... Ela engoliu seco. Um pedido de desculpas da liderança. Deixei o silêncio durar o suficiente para ficar desconfortável. Não. Ela tentou sorrir pela voz. Interrompi. São 3 coisas. Nenhuma envolve meu retorno. Reconhecimento público da equipe. Não para mim, para Mia e o pessoal que manteve o sistema vivo. Não quero pizza, não quero cartão presente, quero bônus de retenção e nome na avaliação de desempenho. Afastamento de Corey até que todas as aprovações e lacunas de auditoria sejam revisadas. Não quero que ele seja demitido. Quero que ele não possa destruir mais nada. Política formal. Nenhum sistema crítico pode ser apagado sem justificativa documentada, plano de reversão, 2 assinaturas, técnica mais jurídica. Velocidade sem freios não é eficiência. É acidente inevitável. O RH ficou muda. Vou escalar o problema, disse. Faça isso você mesma. Desliguei. 3 horas depois, recebi a minuta oficial do relatório de incidente. Li palavra por palavra. Voz passiva. Culpa diluída. Mas lá estava. Controles legados foram removidos sem documentação ou plano de reversão. Era quase idêntico ao texto da minha carta de desligamento. Eles não citaram o meu nome. Não precisavam. Mais tarde, Mia me mandou mensagem. Sua página voltou, mesmo conteúdo. Nome novo, camada de estabilidade operacional. Sorri pela primeira vez naquele dia. Não por orgulho, por reconhecimento. À noite, a pergunta final da seguradora pairava como um bisturi. Quem autorizou a remoção do controle? A sala de reuniões estava lotada. Olhares fechados, telefones silenciados, investidores conectados de outras cidades. O representante da seguradora observava sem piscar. Corey tentou parecer calmo, agora usando blazer. Acho que houve uma confusão, começou. Era a parte de um esforço de modernização. Apertei play. O vídeo apareceu no telão. Corey sorrindo, com as mangas arregaçadas, no dia da demonstração geral.
É disso que não precisamos mais. Clique. Arquivo deletado. A sala no vídeo riu. A sala real? Não. Coloquei sobre a mesa a aprovação enviada por ele 3 dias antes do incidente. Pode prosseguir. Eu assumo a responsabilidade. A seguradora apenas assentiu. Isso é suficiente. Corey desabou em silêncio. O conselho aprovou minha política, palavra por palavra. Controles, documentação, dupla aprovação. Não porque era brilhante, mas porque era a única forma de evitar perder 5 milhões em um único dia. Na saída, o presidente estendeu a mão. Se você quiser voltar, eu não quero. Sem rancor, sem raiva, apenas verdade. Cheguei em casa, abri o repositório público. Lá estava ele, o script antigo, agora rebatizado como camada de estabilidade operacional. Mesma lógica de atraso, mesma sequência de timestamps, mesmos loops condicionais que antes faziam rirem de mim. Meu nome havia sido removido. Era só branding. Tudo bem. Na mesa estava o crachá da minha nova empresa. Título melhor, ambiente melhor. Um time que perguntava por quê antes de fazer mudanças. Mia enviou. Eles tiraram seu nome, mas ainda é seu. Respondi. Não precisa ser meu, só precisa funcionar. Na manhã seguinte, antes de entrar na reunião de integração, mandei a última mensagem. Legado não é código. É o motivo de a empresa ainda existir. Fechei o laptop. Sem aplausos, sem vingança, só silêncio. Às vezes, o valor de algo só aparece quando ele deixa de existir. Em muitos ambientes de trabalho, o brilho do novo é tratado como superior ao que já funciona. O texto mostra que o legado não era um peso, era um escudo invisível. A arrogância de Corey representa o tipo de liderança que confunde estética com eficiência, aplausos com competência. Já o protagonista mostra que grandeza não vem de reconhecimento externo, e sim da consciência tranquila de ter feito a coisa certa. A verdadeira força aparece quando fazemos o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, e mesmo quando tiram nosso crédito. No fim, o que fica não são palmas, é impacto. E impacto não precisa de nome. Nunca subestime o conhecimento de quem construiu as bases. Quem entende o sistema por dentro sabe onde ele quebra e como evitar que isso aconteça. A história nos lembra: confiança não se ganha com discursos, e sim com responsabilidade. Corey queria mérito sem esforço. O protagonista sempre entregou o esforço, independentemente do mérito. Quando o sistema colapsou, só uma coisa importou. Não quem era mais admirado, mas quem tinha o conhecimento real. Na vida e no trabalho, o ego é um péssimo gestor de recursos. Humildade é o que sustenta pontes, literalmente e metaforicamente. No fim, o legado não é o código, é o impacto que ele causa. Agora me diz, na sua opinião, o protagonista deveria ter voltado para a empresa depois de salvar tudo ou fez certo em seguir em frente? Você já viveu uma situação em que alguém ignorou o seu trabalho e depois precisou de você para resolver o problema? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história e já passou por algo parecido, ou torceu para o Corey cair do salto, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a história a chegar em mais gente que já foi apagada, como esse código.